O filme se inicia mostrando Nova York no ano de 1904, onde a turma dos caça-fantasmas foi chamada para dar um jeito numa situação sinistra na sociedade de aventureiros de Manhattan. Só que, chegando lá, o cenário era de arrepiar. Em vez de fogo, o que eles encontraram foi um gelo que não era brincadeira, com todo mundo lá dentro virado em picolé. No meio daquele frio todo, tinha uma figura que destoava. Estava sentada, tranquila, não estava congelada e segurava uma esfera esquisita que parecia ter vida própria, fechando e abrindo. Os caça-fantasmas, com aquele cuidado de quem não sabe o que está mexendo, chegaram mais perto da figura e do objeto misterioso. E não é que, quando eles estavam quase lá, os olhos do sujeito se abriram, e parece que acionou alguma coisa na esfera, porque os congelados viraram estilhaços. A tal esfera não era brinquedo não, só tinha escuridão e umas tempestades sinistras lá dentro, até que uns olhos brilhantes deram as caras. Gary Garson tá numa correria doida, atrás de um fantasma conhecido como o Dragão do Esgoto de Hell's Kitchen. Ele não tá sozinho nessa, tem a companhia da namorada, Kelly Spengler, e dos filhos dela, Phoebe e Trevor. Phoebe, que não é pra brincadeira, pegou um acelerador nuclear, saiu do carro e mandou ver no Dragão do Esgoto. Trevor entrou na dança com um carrinho de controle remoto, tentando capturar o fantasma, mas o bicho era esperto e voou mais alto. Daí, Kelly entrou em ação com um drone e foi atrás do fantasma. Depois de um baita esforço, eles conseguiram capturar o tal Dragão do Esgoto. Phoebe, numa manobra ninja, voltou pro carro, quase sendo atropelada. Só que a confusão que eles armaram caçando o fantasma chamou a atenção e acabou dando bronca. O prefeito Walter Peck, que descobriu que a Phoebe tinha só 15 anos e que os caça-fantasmas não ganham um tostão para fazer o que fazem, ficou uma fera. Prometeu que ia fazer os adultos pagarem e que não ia descansar enquanto não visse o quartel dos caça-fantasmas no chão. Depois desse rolo todo, Kelly e Gary resolveram que a Phoebe ia dar um tempo da equipe, pelo menos até ela fazer 18 anos. Eles tinham acabado de chegar em Nova York, depois de uma aventura em Somerville, Oklahoma, para tentar dar um gás nos caça-fantasmas e não podiam vacilar. Mas para Phoebe, essa ideia de ficar 3 anos na normalidade, sendo uma adolescente qualquer, não era exatamente o que ela tinha em mente. Depois de terem aquela conversa séria com a Phoebe, Kelly e o Gary foram lá para baixo, pro porão, colocar o Dragão do Esgoto na unidade de contenção. Mas, veja só, a unidade começou a chacoalhar mais que carro em estrada de terra. Eles tentaram controlar a situação, puxando uma alavanca que estava meio travada. Depois de checarem, viram que ainda estava tudo nos trinques com a unidade, mas ficaram sem entender o tremelique. Enquanto isso, Ray Stantz, que já era conhecido da galera, estava tocando seu próprio rolê com um assistente podcast. O cara é a voz por trás de um programa chamado Repossessed, que bomba nas redes sociais, falando sobre a energia espiritual das coisas mais comuns do dia a dia. Quando o Ray não tá gravando, ele tá por aí caçando objetos para ver se carregam alguma maldição. Phoebe, que não perde um episódio do podcast, foi entregar pro Ray uma amostra que ele tinha pedido. Ela foi lá pro porão entregar o negócio e, cara, tinha cada coisa estranha e assustadora por lá. Aí, do nada, apareceu um sujeito, Nadim Hazmaad, querendo vender pro Ray uma caixa cheia de itens amaldiçoados. Um deles era uma esfera com os símbolos, e o Ray, com seu olho clínico, viu que era um artefato antigo usado para prender espíritos do mal. Ele tirou seu medidor de energia psicocinética para dar uma olhada melhor na esfera, e o treco liberou uma onda de energia tão forte que quase fez a unidade de contenção dos caça-fantasmas ir para o espaço. Janine Melnitz, que sempre tá de olho em tudo, foi dar uma checada na unidade de contenção, e o Gary aproveitou para desabafar que, desde 1984, eles estão usando a mesma unidade para guardar os fantasmas. Ele estava achando que já estava na hora de inovar. Janine, que é toda ouvidos, prometeu passar a mensagem para os engenheiros de Winston. E o Trevor, que não fica parado, viu uma gosma suspeita vazando do sótão. O garoto não pensou 2 vezes, pegou a armadilha de fantasmas e foi lá investigar. Só que o fantasma era mais liso que sabonete, passou direto por ele e deu no pé. A turma dos caça-fantasmas recebeu um chamado de emergência sobre um fantasma, e na correria, saíram voando do quartel-general, deixando a Phoebe meio para baixo, sozinha. Ela, tentando distrair a cabeça, foi pro parque bater uma partidinha de xadrez consigo mesma. Só que, do nada, as peças do outro lado começaram a se mexer sozinhas. Rolou até um joguinho entre a Phoebe e o fantasma invisível, que depois se mostrou ser a Melody. Eles trocaram uma ideia enquanto jogavam, mas a Melody sumiu do nada, deixando Phoebe na mão.
No dia seguinte, o Lars, um dos engenheiros do Winston, deu um pulo no quartel-general para dar uma olhada na unidade de contenção. Quando ouviram os barulhos vindo de lá, todo mundo ficou com aquela cara de "o que tá rolando?". O Gary ficou se perguntando se os fantasmas estavam querendo fugir. Não demorou muito para Winston, a Janine e mais uma galera de engenheiros chegarem para estudar o design da unidade de contenção que o pai da Kelly tinha bolado. O Lars explicou que a unidade é tipo um navio fantasma gigante, que estabiliza as partículas dos espíritos. Só que depois de 40 anos enchendo o lugar de fantasma, já não cabia mais ninguém lá, e ninguém tinha pensado no que fazer quando isso acontecesse. Aí o Winston levou o pessoal para o Centro de Pesquisa Paranormal, onde o Trevor reencontrou a Lucky e deu aquele abraço. O Winston contou que todos os objetos amaldiçoados ali foram coletados pelo Ray e mandados para eles. O Lars mostrou como eles tiram os fantasminhas dos objetos, colocam a coisa numa máquina que suga o broto de fantasma e depois se livra dele. Winston apresentou as novas unidades de contenção, e naquela hora, o Ray chegou entregando a esfera que ele tinha no Centro de Pesquisa Paranormal. A galera dos caça-fantasmas então voltou para o quartel-general, e logo em seguida, saiu para mais uma missão de caçada, deixando a Phoebe sozinha de novo. Logo depois que a turma saiu para mais uma caçada, o telefone do quartel-general tocou. Phoebe atendeu e era mais um cliente precisando dos caça-fantasmas. Empolgada por entrar em ação, ela se equipou com o acelerador nuclear e partiu com o podcast para o local da chamada. Enquanto isso, lá no Centro de Pesquisa Paranormal, a equipe estava ralando até tarde. Luke tentou usar o separador iônico na esfera para tirar o fantasma de lá, mas a coisa toda deu errado. O fantasma não estava nem um pouco a fim de ser extraído e começou a resistir. A situação ficou tensa quando os outros fantasmas também começaram a se agitar, e por um triz, o fantasma da esfera não escapou. O Lars tentou segurar a esfera, mas acabou se machucando e deixou a bola cair. Phoebe e o podcast chegaram na lanchonete, que era o palco da chamada, e deram de cara com a Melody, o fantasma. Phoebe, meio dividida, hesitou, e a Melody aproveitou para vazar antes que levasse um raio nuclear. Voltando para o quartel-general, a Phoebe encontrou a Melody boiando perto da janela. As duas tiveram um papo cabeça, e a Phoebe mostrou para ela como a unidade de contenção funciona. Mas aí, a Kelly chamou a Phoebe, e a Melody saiu voada. A Melody, perambulando pela cidade, encontrou outro fantasma e trocou uma ideia rápida, falando que estava fazendo o que tinha sido mandada fazer. No dia seguinte, a Phoebe foi acordada com um chamado urgente para o porão e viu que o lugar estava um caos. As paredes perto da unidade de contenção estavam destruídas, e a unidade começou a congelar tudo ao redor. De volta ao Centro de Pesquisa Paranormal, a equipe resolveu testar a esfera de novo e observou a reação dos outros fantasmas em relação a ela. Resolveram manter a esfera sob controle e foram até o apartamento do Nadim buscar mais respostas sobre a origem dela. Nadim levou o pessoal para o quarto especial da avó dele, um lugar cheio de mistérios que ele descobriu por acaso. Lá, a Luke sacou uma arma futurista, pressionando o Nadim a colaborar e levando ele para o Centro de Pesquisa Paranormal para um interrogatório com o Peter. Enquanto isso, a Phoebe estava na loja do Ray batendo um papo com o Lee, quando o podcast chegou mostrando um vídeo que ele tinha feito da esfera, aumentando ainda mais o mistério em torno do objeto. Então, começou a fazer um som bem bizarro, que parecia saído de outro mundo. O Ray sacou que aquilo era uma língua antiga. O podcast propôs dar uma investigada na esfera, e lá foram eles, Ray, Phoebe e o podcast, embarcar numa missão secreta para desvendar esse mistério. Chegando na biblioteca, o Ray encontrou um tal de Hubert Wartsky, um cara que manja das línguas antigas. O Hubert, ao descobrir que o som vinha da esfera, levou a galera para um canto mais velho da biblioteca e soltou a história. A esfera era uma cadeia mágica para um tal de Gaka, um deus fantasma que há uns 4.000 anos estava a serviço de um rei samurai, meio do mal, ajudando a dominar uma boa parte da Ásia Central. Mas o rei começou a desconfiar das intenções do Gaka, capturou o bicho e o torturou, arrancando seu chifre. O Gaka ficou possesso e quis montar um exército de mortos-vivos para se vingar da humanidade. Só que antes dele botar o plano em ação, uma turma conhecida como Fire Masters, uns espíritos míticos, capturaram o Gaka e o trancaram na esfera. Depois dessa aula de história, eles ouviram uma gravação do incidente em Nova York, aquele do gelo e tal, quando, do nada, um fantasma deu as caras e caiu fora. Todo mundo se espalhou pela biblioteca para tentar pegar o fantasma, e a Phoebe, com o podcast, não ficaram para trás. O Ray
trombou com outro espírito que quase o fez morrer do coração. Quando eles saíram da biblioteca para seguir o fantasma, o rei viu o fantasma indo em direção a uma estátua de leão. A Phoebe, sem pensar duas vezes, sacou seu acelerador nuclear e mandou ver no leão, achando que ia pegar o fantasma junto. Resultado: a Phoebe acabou na delegacia, sendo enquadrada por destruição de propriedade pública. Lá, enquanto Winston dava uma bronca daquelas nela, o Murray entrou na sala, todo felizão, agradecendo a Phoebe por ter dado a ele a chance perfeita para tentar derrubar os caça-fantasmas de vez. Kelly estava numa vibe bem séria e decidiu que era hora de dar um basta, demitindo a Phoebe do time dos caça-fantasmas. Phoebe, claro, não ficou quieta e retrucou, o que fez com que o Gary, que geralmente é o cara da paz, perdesse a paciência. Ele falou umas verdades, dizendo que ela precisava enxergar que tudo o que eles faziam era para proteger ela. Enquanto isso, o Ray e o Winston estavam num climão por causa de uma treta sobre a tal esfera. O Winston estava preocupado que o Ray, já de cabelos brancos, estava se metendo em riscos desnecessários, mesmo que fosse atrás de algo que ele amava fazer. De volta ao quartel-general, a turma apresentou a unidade de contenção para o Nadine, e o rei deu a letra. A avó do Nadine era a guardiã daquela esfera por séculos. Agora, eles queriam que o Nadine assumisse essa responsa de ser o novo guardião, o Firen. Nadine estava meio cético, mas quando ele viu que conseguia controlar fogo, ficou de boca aberta. O Gary, sentindo a barra pesada da discussão na delegacia, foi tentar se acertar com a Phoebe, dando aquela declaração emocionada do lado de fora do quarto dela, mesmo que eles não compartilhassem o mesmo DNA. Mas a Phoebe, ela estava num rolê no parque, tentando esquecer os problemas com a Melody. As duas tiveram aquele papo profundo, e a Melody até lamentou as barreiras dimensionais que as separavam. Foi aí que a Phoebe lançou a ideia maluca de se tornar fantasma por um tempinho, só para ficar mais perto da Melody. Elas foram juntas para o Centro de Pesquisa Paranormal e usaram o separador iônico para fazer a Phoebe dar uma de fantasma. Deu certo, e a Phoebe conseguiu se aproximar da Melody. Só que de repente, a Melody ficou com uma cara de culpada e pediu desculpas. Antes que a Phoebe pudesse entender o motivo, os olhos começaram a brilhar e ela perdeu o controle, deixando um clima de "o que vai acontecer agora?" no ar. A Melody então revelou: a voz humana era o que faltava para arrebentar a esfera e soltar o Gaka, só que o danado não podia mexer com humanos, só com fantasmas. Mas agora, com a Phoebe meio fantasma, meio gente, ele conseguiu usar ela para soltar um feitiço em japonês e mandar a esfera pelos ares, liberando o Gaka. Tudo ficou escuro, e a Phoebe, meio assustada, viu o Gaka de perto antes de voltar para o seu corpo. Quando a Luke chegou, partiu para cima do Gaka com o acelerador nuclear, mas o Gaka era brabo e destruiu o treco, fugindo na sequência. O Gary e a Kelly foram correndo para o centro de pesquisa e quase caíram para trás quando souberam da confusão que estava rolando. Enquanto isso, o Gaka estava atrás do Firen. Ele foi na casa do Nadine, pegou o trono que estava guardado lá e fez o maior estrago na praia, lançando uns picos de gelo para todo lado. De volta à sede dos caça-fantasmas, a turma tentava entender o tamanho do problemão. O podcast tentou dar uma animada, falando que eles tinham o Nadine, o tal Firen, mas o pobre do Nadine ainda estava tentando pegar o jeito de controlar o fogo. A galera toda, tanto os caça-fantasmas da velha guarda quanto os novatos, se armou para enfrentar o Gaka. Só que eles precisavam de latão para ter uma chance contra o bicho. A Phoebe, esperta que só, adaptou um componente de latão no pacote de prótons dela, o que podia ser a chave para derrotar o Gaka. Ray e Janine nem acreditaram quando o Peter apareceu, todo animadão para entrar na briga. Mas daí, um fantasma começou a zoar com o carro dos caça-fantasmas, quase acertando os veteranos. O fantasma não dava trégua, e por pouco não pegou o Trevor com o acelerador nuclear. Mas aí o Nadine se ligou no poder dele, e barrou o fantasma antes que ele acertasse o Trevor. O fantasma, não querendo desistir, se enfiou numa pizza para tentar fugir, mas acabou sendo jantado por outro fantasma que morava no sótão da sede. Enquanto todo mundo estava um caos, Phoebe estava lá, de frente para Melody, com o acelerador nuclear em mãos, mas não conseguia atacar. A amizade que elas tiveram, mesmo que por um breve momento e um tanto quanto complicada, ainda significava algo para ela. A Melody se abriu, disse que só traiu a Phoebe porque achava que ajudando o Gaka, ela conseguiria reencontrar sua família. A Phoebe, então, tentou convencer a Melody a se juntar a eles para enfrentar o Gaka de vez. Enquanto elas trocavam essa ideia, a turma lá no quartel-general estava tentando dar um jeito no Gaka, mas parecia que os aceleradores nucleares estavam mais para enfeite
porque não faziam nem cócegas no bicho. E não é que o Nadim resolve aparecer vestindo a armadura de Firen, todo estiloso, tentando distrair o Gaka com um papo qualquer antes de sacar um isqueiro, que na verdade já estava sem fluido nenhum. O Gaka, já de saco cheio, desencadeou um poder que fez a unidade de contenção estourar, liberando uma galera fantasma que estava presa lá. A Melody se despediu da Phoebe antes de sumir no nada, e a Phoebe correu para dentro, se deparando com todo mundo congelado. Mas a Phoebe não desistiu, sacou seu pacote de prótons tunado com latão e conseguiu finalmente machucar o Gaka. Só que o Gaka não deixou barato e tentou congelar a Phoebe também. Quando tudo parecia perdido, a Melody voltou do além com um fósforo aceso, e o Nadim, se livrando do gelo, se juntou ao ataque. Com a Phoebe de volta à ação e o Nadim controlando as chamas, eles conseguiram encurralar o Gaka. O podcast ainda tentou capturar o Gaka com uma armadilha de drone, mas não rolou. Enquanto isso, a velha guarda dos caça-fantasmas correu para o porão para tentar neutralizar a situação com a unidade de contenção. E deu certo. Eles prenderam o Gaka e mais alguns fantasmas que tinham escapado. Quando a poeira baixou, a Melody entregou o fósforo para Phoebe como uma lembrança, e com um último adeus, se mandou para encontrar a família dela do outro lado. A cidade toda estava vibrando com a vitória dos caça-fantasmas, e até o prefeito Walter Peck, que não era exatamente fã da galera, teve que engolir o orgulho e aplaudir, com medo de ficar mal na fita com a galera da internet. Ele até reintegrou a Phoebe, fingindo estar todo feliz pela equipe. E quando todo mundo estava ali, celebrando, um fantasma fugiu da sede, sendo perseguido pelo dragão do esgoto. Os caça-fantasmas não perderam tempo, pegaram as mochilas e saíram correndo atrás dos fantasmas, com a galera aplaudindo e torcendo por eles, enquanto partiam para a nova aventura. E é assim que o filme se encerra.